Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. E estamos na presença do Senhor. Bem, irmãos, nós estamos diante desse Deus tão maravilhoso. E o texto dessa noite, queridos, é um texto provocativo mesmo, tá? É um texto para a gente raciocinar um pouco. Nós vivemos num mundo que está tudo pronto, né? O que você precisa, basta um telefonema, né? Um toque no celular, né? Algo que você não entende, você vai lá no Google, né? Ali você pesquisa. Então, o mundo de hoje está sendo ensinado a não pensar, a não raciocinar, né? A viver de uma maneira vazia, né? Como se fosse uma cebola. Viu como que é a cebola? Eu sei porque eu cozinho, viu? Cebola, você pega ela e vai arrancando as cascas dela. No final, não tem núcleo. É só casca. Então, o mundo de hoje está nos ensinando, infelizmente, a ser pessoas vazias, né? A não pensar. Não precisa pensar. Alguém pensa por você, né? Então, nessa noite, eu quero ler aqui um texto muito conhecido, mas o texto nos provoca, tá? Eu digo que eu quero provocar você nessa noite, mas o próprio texto nos provoca, e o texto está em Mateus. Então, irmão, diz assim, Mateus 28, o verso 16 até o 20, diz assim: os 11 discípulos partiram para a Galileia, para um monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Promessa, irmãos, de Jesus, viu? Irmãos, por que eu citei que será um texto provocativo? Porque eu quero trabalhar nessa noite sobre duas frases de Jesus, tá? Nesse texto. Aqui, irmão, Jesus, ele já passou pela morte, ele foi sepultado, e agora ele ressuscitou dos mortos, e agora ele, nesse momento aqui, ele aparece para os 11 discípulos, porque Judas já tinha, ido embora. Então aqui o texto mostra Jesus ressurreto. E o que me chama a atenção nesse primeiro momento, irmãos, é o seguinte, essa frase de Jesus: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Eu fico pensando, irmãos, como os discípulos receberam essa palavra, quando ele fala para eles: todo o poder, de toda a autoridade me foi dado, agora pertence a mim, e essa autoridade, ela diz respeito a todo o cosmos, nos céus e na terra. Está dizendo que o poder de Cristo agora inunda todo o universo. Agora os discípulos estão diante de um Jesus, mas não um Jesus que foi humilhado, que foi surrado, que foi cuspido, que foi esbofeteado, que foi colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos.
e foi morto. Agora, esses homens, essas 11 pessoas, estão diante de um Jesus que agora se apresenta não como Jesus humilhado, mas aqui já é o Jesus glorificado em vida, em um corpo, sim, com as marcas dos cravos, mas um corpo glorificado. E agora esse Jesus em que, irmãos, ninguém, naquele momento da história, ninguém, a Bíblia não cita ninguém, a não ser o próprio Deus, né? Ninguém acreditou que esse Jesus iria ressuscitar. E eu não estou criticando, não. Eu estou dizendo que se eu estivesse lá, eu seria mais um deles. Porque até então, até aquele momento, apesar de o próprio Jesus em vida ter ressuscitado algumas pessoas, até esse momento, ninguém havia dito, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ninguém havia dito isso. Mas Jesus havia dito isso. E agora esse mesmo Jesus agora ele, eu vou usar essa expressão, ele acorda do túmulo, ele ressuscita do túmulo, cumprindo a promessa que ele fez várias vezes para os discípulos. E agora, irmãos, a questão é essa palavra de Jesus para os discípulos, todo o poder me foi dado no céu e na terra, essa palavra, meu irmão, está no seu coração? Irmãos, o Isaac orou aqui, né, há pouco tempo agora, o Isaac orou, né, isso que está acontecendo lá no Oriente Médio, aquele país lá, né, que nem sei se a gente pode, né, quando eu vi as primeiras notícias, né, aquela imagem, né, meu Deus, nunca pensei que eu ia ver a imagem daquela, né, do Boeing subindo, veio no meu coração isso aqui, Cosme. Todo o poder que foi dado a Jesus no céu e na terra, inclui isso. Vocês acreditam que com isso acontecendo, o poder de Jesus está sobre tudo isso? Amém, irmãos, está. Irmãos, ainda que nós não entendamos muita coisa que está acontecendo, Jesus garante que todo o poder, toda a autoridade em tudo que está acontecendo à nossa volta, perto ou longe de nós, Jesus tem toda a autoridade, domínio e poder sobre tudo isso aí. O nosso problema é que nós entendemos justiça no nosso padrão humano. Irmãos, mas vocês acham que Jesus não vai julgar isso? Você acha que Jesus está dormindo? Ou alheio a isso que está acontecendo no mundo? Não está, irmãos. Irmãos, todo o poder está em Jesus, ele garantiu isso. E quando ele fala para os discípulos, todo o poder me foi dado, no céu e na terra, ele fala uma coisa para os discípulos, ele fala assim, portanto, vão. Olha, interessante, irmãos. Irmãos, essa é a nossa credencial, viu? A credencial para os discípulos irem, obedecendo o ídolo de Jesus, obedecendo a palavra de Jesus, está arraigada nessa frase dele: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Como eu tenho todo o poder agora, eu estou no controle da história, no controle da humanidade, da criação. Paulo fala assim, lá na frente, em Atos, ele fala assim: a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, irmãos,
todo o universo está debaixo do senhorio de Cristo. As pessoas, os governos, os poderes, os reis, quem quer que seja, todo o poder está com Jesus e em Jesus. Então, irmãos, quando Jesus fala assim, ide, irmãos, esse ide é para todos nós, viu? Não é só para os pastores, não é só para os missionários, não é só para os diáconos, os obreiros, é para todos nós. Portanto, já que todo poder me foi dado, ele fala, ide, vão, levem, irmãos, olha que interessante, olha o que ele está dizendo, leve esse poder da ressurreição, da vida eterna, para outras pessoas. Interessante isso. Irmãos, agora imagine uma coisa, 11 pessoas levando esse poder, levando esse nome, alguém diria que daria certo? Ainda mais num mundo sem internet, né? Sem avião, sem TV a cabo, não é assim? Sabe por quê, irmãos? O poder de Jesus iria à frente deles. O poder de Jesus, o poder no Espírito Santo, iria à frente dele e convenceria as pessoas. Olha que interessante. Meu irmão, esse poder de Jesus acompanha a sua vida? Você crê? Irmãos, é por isso que esse texto aqui é provocativo. O texto não está dizendo para que eu acredite que esse poder acompanhou os discípulos. Está dizendo esse texto. O que o texto diz é que se eu acredito que esse poder me acompanha, te acompanha. Porque Jesus disse que acompanha. Então, ide e façam discípulos de todas as nações. Porque até então, irmãos, Jesus esteve com os discípulos em muitas ocasiões. Ele esteve com os discípulos na tempestade do mar, na Galileia. Ele esteve com os discípulos na ressurreição de Lázaro. Ele esteve com os discípulos quando queriam apedrejar aquela mulher adúltera. Mas agora, ele fala que vai estar com os discípulos todos os dias. O poder dele iria acompanhar a vida dos seus discípulos. Esses discípulos, a partir de agora, teriam um poder de uma pessoa que não estaria mais com eles, em corpo presente, mas ele estaria com eles. Irmãos, e esses irmãos aqui nossos, eles acreditaram. Eles foram até as últimas consequências. Porque o poder os acompanhou. O poder tomou conta da mente deles. O poder de Jesus tomou conta, impulsionou os propósitos deles. Eles nunca mais foram os mesmos. Eles acreditaram no poder de Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, o poder do impacto dessa palavra no coração deles. E a segunda coisa que me chama a atenção no texto é que ele fala assim: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Ele prometeu nos acompanhar aqueles homens todos os dias. E agora seria um acompanhar de uma pessoa onipresente.
Agora a presença de Jesus na vida deles seria constante. Eles nunca mais estariam sem Jesus. E essa mesma palavra Ele deu para a igreja no dia de hoje. Eu estou com vocês. Viu, irmãos? Irmãos, é isso que deve acalmar o nosso coração. Irmãos, uma coisa que nunca, pode ler os evangelhos, uma coisa que nunca aconteceu com Jesus foi Ele estar desesperado. Você nunca encontrou Jesus desesperado. Jesus sempre teve controle de suas ações. Jesus nunca foi pego de surpresa. Jesus nunca perdeu a estribeira, como nós perdemos às vezes, né? E esse Jesus agora está prometendo o Jesus ressurreto. Olha, vão, façam, ensinam, batiza eles e tem uma promessa: eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Irmãos, eu fico pensando o que motivou os discípulos a fazer o que eles fizeram. Irmãos, eles acreditaram no poder de Jesus. Eles acreditaram na ressurreição de Jesus. Eles acreditaram que este Jesus estaria com eles, acontecesse o que acontecesse. Irmãos, a promessa aqui de estar, irmãos, é isso que, infelizmente, o evangelho aqui no Ocidente, eu não sei se é no mundo inteiro, perdeu isso de vista. A promessa de estar com eles todos os dias não era promessa de livrá-los da morte, de livrar de uma cadeia, de um açoite, como aconteceu. Leia Atos dos Apóstolos. A promessa de estar com eles todos os dias era a promessa da sua presença, na presença deles, indicando para eles que eles eram herdeiros da vida eterna. Meu irmão, nós confundimos isso hoje. Nós chegamos na igreja, nós ouvimos a mensagem, nós levantamos a mão, nós aceitamos Jesus, passamos pelo batismo, mas às vezes não entendemos o que a palavra está dizendo, quando Ele fala: eu estou convosco todos os dias. A gente confunde isso. E até, às vezes, fazemos promessas que Jesus nunca fez na vida, e não faz em sua palavra. Venham até Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Venham até Jesus, que dará tudo certo. Olha para a vida dos apóstolos. Foi pancada atrás de pancada. Irmãos. Só que eles entenderam que eles não tinham a sua vida por preciosa. A vida deles estava guardado com Cristo em Deus. Lembra, em Romanos, Paulo falando: estou certo que nem a vida, nem a morte, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso, irmãos, nós não entendemos às vezes. Nós às vezes confundimos, irmão, que o crente, quando ele crê em Jesus, ele está imune a tudo. Olha, ide, e quando eles foram, o couro comeu o Cosme. Eles foram expulsos, mas Cristo falou para eles: se fizeram comigo, farão com vocês. Se me rejeitaram,
vão também rejeitar vocês, mas se receberam a minha palavra, receberão a de vocês também. Viu, meus irmãos? Ide. E esse ide não tinha garantias que ia dar tudo certo, como não deu. Só ler a palavra. Mas como diz Hebreus, né? Que os heróis da fé, né? Eles olhavam a pátria futura. A esperança deles não era nessa vida, era de um dia estar com o Senhor. E Hebreus cita que essas pessoas, o mundo não era digno, porque eles foram mortos, açoitados, foram presos, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada. Lê lá, irmãos, lê Hebreus 11, você vai entender muita coisa do Evangelho. Lá fala uma coisa interessante, uns pela fé foram salvos no fio da espada, e outros pela fé morreram ao fio da espada. Olha que interessante. Então, irmãos, acho que a nossa questão nessa noite é se eu acredito que todo o poder está nas mãos do meu Jesus. Se estiver, quando houver uma crise dessa, eu vou entender que com a crise, Deus vai dar o socorro necessário, de um jeito ou de outro. Se eu acreditar que todo o poder, que a Bíblia diz que está nas mãos de Jesus, que Ele diz que está nas mãos dEle, todo o poder foi dado a Ele no céu e na terra, está dizendo, irmãos, que naquele grande dia, Ele vai colocar tudo no seu lugar. É isso, meu querido. Sabe, irmão, nosso problema é que nós temos o Kairos de Deus, né? E temos o Cronos, né? Kairos é o tempo eterno de Deus. E nós vivemos nesse tempo aqui, ó, né? Nosso tempo, a gente conta hora, minuto, segundo, não é assim? Mas nós esquecemos que o tempo de Deus é eterno. E Deus vai cumprir o seu propósito dentro da história. Então, irmão, nós limitamos a nossa fé na nossa humanidade. Nós temos que vermos além dos nossos olhos materiais. Olha, Ele ressuscitou, apareceu para os 11 e falou assim, ó, é o seguinte, todo o poder me foi dado, no céu e na terra. Agora vocês vão, façam discípulos, levem irmãos, isso é interessante. Às vezes a gente quer levar para as pessoas os milagres de Jesus, não é assim? Queremos levar para as pessoas, o Jesus faz tudo, resolve tudo, mas nós não queremos levar para as pessoas, e é o que elas precisam, o poder da ressurreição na vida delas. É isso, irmãos. Irmãos, nós não podemos, Jesus não fez isso. Jesus não preparou pessoas para viver nesse mundo, para fixar em residência aqui. Não preparou. Ele preparou pessoas para a eternidade, e são essas pessoas que prepararam outras para viver uma vida eterna com Jesus. Esse é o Evangelho. Então, ide, vão, agora façam discípulos, porque agora vocês, uma coisa maravilhosa, porque agora vocês experimentaram o poder da ressurreição, vocês agora estão sabendo que eu ressuscitei, e eu estou com vocês agora, para sempre. Irmãos, irmãos, isso é fantástico, nada tirou Jesus de estarem com os discípulos. Em vida, se ele estivesse na Galileia, não estaria em Nazaré. Ele era sujeito ao tempo, ao espaço. Agora ele fala assim, ó, eu vou estar com vocês
todos os dias. Eu vou estar com vocês onde vocês estiverem. Irmãos, isso é fantástico. Não é assim, vamos falar uma coisa assim. Agora é 8h45. No Japão deve ser 8h45 da manhã, né? Nós estamos aqui cultuando a Deus. Tem um irmãozinho lá orando. Ele está aqui, está lá. Onipresença do Senhor em nossas vidas. Ele está conosco onde estivermos, como estivermos. Essa é a presença dele aqui na vida dos discípulos. Olha, agora eu vou estar com vocês. Façam discípulos, batiza eles, ensina eles, e eu estou com vocês até o final dos tempos. Irmãos, se tem uma coisa que a igreja pode descansar, é nesse poder de Jesus e nessa presença dele na sua vida. Viu, meu querido? É isso que ele garantiu para a igreja. É o que ele garantiu aqui em Vila Brasilândia, que ele vai estar conosco para sempre e sempre. Irmãos, e qual que é essa maravilha de sua presença em nossas vidas? Irmãos, a importância de Jesus em nossas vidas é o seguinte, é que ele manifesta proteção. Viu, meu querido? Esse Jesus prometeu te proteger. Eu vi, quando Lucas 22, né, ele em vida ainda, aqui nesse mundo, antes da crucificação, né, tem um texto que eu gosto muito, que fala assim, ele fala assim, Simão, né, Pedro, né, Simão, Satanás pediu para vos cirandar como trigo. Aí ele fala assim, mas eu roguei por ti. Viu, irmãos? Olha, ele fala assim para Pedro, olha, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. Olha o que me chama a atenção. Aí ele fala assim, e quando você se converter, você vai lá e confirma seus irmãos. Olha, interessante. Ele já estava guardando, protegendo Pedro, os discípulos, mesmo que até aquele momento, eles não tinham passado por a conversão. Eu sei que é outro contexto, né? O Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, né? Mas já estava rogando por Pedro, já estava protegendo Pedro. Olha, interessante. Olha, irmãos, eu gosto do Hernandes, que ele fala assim nesse texto, ele fala assim, que para a igreja ficar em paz, porque Deus tem um diabo na coleira. Interessante essa expressão do Hernandes Dias Lopes, né? Viu, irmãos, você viu aqui? Aqui fala, o texto fala que Satanás pediu, ele não foi lá fazer nada. Viu, irmãos? Por quê? Porque todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. Viu, irmãos? É esse poder que tem que governar a sua vida, a minha vida. É esse poder que tem que governar a igreja. Porque não sei se vocês notaram, porque a igreja de Cristo, estou falando agora instituição, a igreja, corpo de Cristo, está aí, ó, vivendo, até hoje. Porque ele prometeu que não tem jeito, as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Não prevalece, irmãos. Mas, irmãos, a questão aqui é que, né, eu gosto muito, os pentecostais têm isso aí, né? Eu estou em casa, tem muita irmão pentecostal, amigo meu, liga lá, Samuel, Deus te abençoe, e não sei o quê, eu recebo em nome de Jesus. Viu, irmão? Então, irmãos, receba essa palavra aqui, ó, em nome de Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E quando ele diz para você ir agora, vá, testemunhe isso. Você está no poder de Jesus, você está na graça de Jesus, você está no amor de Jesus. Aconteça o que acontecer, ele não vai abrir mão de você. Ele continua com você. Irmãos, se acontecer. Irmãos, eu não sei, tá? Talvez amanhã o pastor Agnaldo está sozinho aqui, e eu estou lá sendo velado aqui, ó, se puder, né? Mas eu sei que eu estou com Jesus. Irmãos, essa é a garantia, viu?
A garantia é que ele fala assim: Pai, dos que me destes, nenhum se perdeu. E João fala que todo aquele que ouviu de Deus, aprendeu de Deus, vai até Jesus. É isso. Tudo que o Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, irmãos, o poder dessa palavra, o poder da ressurreição, o poder da autoridade de Cristo em nossas vidas tem que ser real, não só para os discípulos, mas para nós como igreja de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Eles foram, evangelizaram, já morreram, já estão na glória, agora que é a igreja. Agora é conosco. Então, irmãos, o poder de Jesus nos traz proteção. O Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu sei que é um salmo profético falando sobre Jesus, mas também sobre a igreja. Isaías 43 fala assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. É a promessa de Jesus, querido. Viu, irmãos? Nós estamos protegidos pelo poder de Jesus. Mas pastor, mas às vezes eu posso passar pelas águas e morrer afogado. Eu posso passar pelo fogo e ser queimado, morrer queimado, pode. É por isso que eu tenho que entender, irmãos. A proteção que Deus me dá é a proteção do fogo do inferno. Viu, irmão? Nós estamos guardados da perdição eterna. Lembra de Pedro? Pedro foi preso, está lá preso, o anjo vai e liberta Pedro. Quando Pedro chega em casa, Tiago tinha sido morto já, ao fio da espada. Aprove a Deus levar Tiago naquela hora, e aprove a Deus preservar Pedro, porque Pedro ainda tinha algo a fazer naquele momento. É isso, irmãos. Viu, meu querido? Ele, na sua presciência, ele faz do jeito dele. E o jeito dele sempre é o melhor em nossas vidas, sempre. Eu preciso, irmãos, eu não preciso entender muita coisa, eu não entendo. O que aconteceu comigo em 2016, que vocês sabem, eu não entendo. Mas eu aceito. Porque a palavra diz que ele faz o melhor pelos seus. Ele dá o melhor aos seus. É isso que ele faz por nós. Então, irmãos, esse Jesus, ele nos protege. Esse Jesus, ele nos dá, irmãos, o cuidado necessário. Ele cuida de nós. Por incrível que pareça, nesse mundo tão desigual, esse mundo que a gente olha assim, meu Deus, não dá para entender uma coisa dessa. Ele cuida dos seus. Ele prometeu cuidar do seu povo. Ele prometeu estar com o seu povo todos os dias. Pedro fala assim, Pedro 5:7, 1 Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, e como andamos ansiosos, né? Como? Mas ele fala assim, pegue tudo isso, suas preocupações, seus anseios, e lança sobre Jesus, porque Ele tem cuidado de vós. É promessa, irmãos. É a promessa que Ele deu para os discípulos, e é a promessa que Ele nos dá nessa noite. Ele continua nos protegendo, continua cuidando da gente, Ele continua dando a provisão necessária. Eu já falei aqui, né? A gente confunde, né? Necessidade com desejo. A teologia de Jesus, a provisão, no sentido bíblico, do Novo Testamento,
A prosperidade é a ausência de necessidade. É isso que Ele faz por nós. Nossas necessidades serão supridas. É a promessa dEle. Então, irmãos, provisão. E eu peguei um texto aqui, a primeira vez que Deus é chamado de Jeová Jirê, né, o Deus que provê, foi lá em Gênesis 22, quando Abraão, né, vai sacrificar Isaac, e depois aparece lá o cordeiro para ser sacrificado. Ali, pela primeira vez, ele é chamado de Jeová Jirê. Por quê? Porque Deus provê onde você não pode e ninguém pode. Viu, irmãos? É o Deus da provisão, da providência divina. Ele provê onde você não pode e onde ninguém pode. É isso que Ele faz por nós. Essa promessa dEle estar conosco todos os dias é nos abençoando, nos ajudando, cuidando de cada um de nós, irmãos. É isso que Ele faz. Esse Deus também é o Deus que nos dá direção. Mas esse texto aqui eu amo, né? Quando Israel sai do Egito, lá no deserto, quem deu direção para o povo? Foi Deus. Fala que de dia havia uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Israel nunca ficou sem a presença, sem a direção de Deus na vida deles. É isso que Ele faz por nós. Ele nos dá direção. Você lê lá o texto, fala assim, que nunca de dia a coluna se afastou de Israel e nem à noite a coluna de fogo. Nunca afastou de Israel. Esse Deus é o Deus que dá direção para nossas vidas, meus irmãos. É o Deus que nos orienta, que nos mostra o caminho a seguir. E esse Deus também é o Deus que nos guia em todo o trajeto. João diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. Vê, irmãos? E esse Espírito já veio, viu? Ele já está entre nós, e Ele já está em nós. E a promessa de Jesus é que quando Ele viesse, Ele iria nos guiar a toda a verdade. Então, irmãos, quando o crente, eu vejo um crente sem direção, é porque tem algo faltando nele. Porque aqui promete que vai nos guiar a toda a verdade. E também ele fala o seguinte: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela não está sem proteção, ela não está sem cuidado, ela não está sem provisão, e ela não está sem direção. Nós temos um Deus nos guiando, nós temos um Senhor nos guiando, nós temos o Espírito Santo nos levando a compreender toda a verdade do Evangelho. É isso, irmãos. Então, irmãos, nessa noite, que essa palavra, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ela encontre lugar em nosso coração. Que essa palavra, eis que estou convosco, todos os dias, irmãos, aqui todos os dias, irmãos, sejam eles quais forem. Lá naquele país, está lá nossos irmãos lá. Essa promessa aqui é para eles. Irmãos, Jesus não fez igual fez aquele avião. Tirou lá o pessoal lá, os soldados, decolou, o resto que se vira aí. Não. Jesus continua com nossos irmãos lá. Viu, irmãos? Ele continua, Ele prometeu isso. Prometeu estar conosco todos os dias, sejam eles como forem. Então, irmãos, a nossa fé, a nossa esperança, tem que estar alicerçada, não no que estamos contemplando, não no horror que estamos vendo pela internet, pela televisão, pelos meios de comunicação. Se você começar, irmãos, se você começar a prestar muita atenção nisso, você vai começar a achar que Deus perdeu o controle, que o homem está no controle.
Mas se você olhar para a palavra de Deus e entender que todo o poder está nas mãos dele, você vai entender que nada foge ao seu controle. De um jeito ou de outro, Jesus vai entrar com providência divina. Vai tratar com as pessoas, vai tratar com as nações, vai tratar com os líderes. Que ele prometeu isso. Queridos, a nossa vida precisa estar sob o governo de Cristo. Nós precisamos estar debaixo do senhorio de Cristo. Já disse aqui algumas vezes aqui, vou repetir mais uma vez. Esse Jesus, irmãos, ele precisa e ele quer ser Senhor de nossas vidas. Ele não quer ser só Salvador. Não sei se eu posso usar essa expressão só, né? Porque salvação é tão maravilhosa, né? Mas, irmãos, né, como diz também Hernando Dias Lopes, né? Se esse Jesus não for Senhor da igreja, ou se Ele não for Senhor de nossas vidas, jamais será nosso Salvador. Irmãos, a expressão Senhor na Bíblia é algo muito forte, é algo muito tremendo, porque Senhor me coloca debaixo do senhorio, né? E segundo alguns estudiosos, né, no Novo Testamento, a palavra Salvador existe 22 vezes, mas a palavra Senhor, 650 vezes. Lembra de Romanos? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, primeiro é isso aí, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Mas confessar Jesus como Senhor, querido. Ele tem que ser o Senhor da igreja. Deus tem que ser o Senhor da minha vida, das nossas vidas. Irmãos, nós precisamos estar debaixo dessa proteção do Todo-Poderoso. Senão, a gente vai junto com a multidão. Esse é o problema. Nós começamos a acreditar na multidão. Começamos a acreditar que não tem jeito mesmo. Não, irmãos. Irmãos, não tem um povo no mundo como a igreja. A igreja de Cristo está bem segura, está bem guardada. A igreja de Cristo está sendo alimentada, vestida, amparada pelo poder de Jesus. Essa é a igreja de Jesus na terra, viu, irmãos? E queridos, e cuidado aí, viu, que em breve estamos subindo. Não tem data marcada aí, não tem. Quem tem aí pode se arrepender, orar, porque está em pecado. Mas ele prometeu que um dia virá nos buscar. Então prepara, querido, tá? Esteja sob a autoridade de Cristo. Esteja testemunhando sobre Jesus. Esteja levando com a sua vida, com o seu testemunho, ou com palavras, esse ide de Jesus para as pessoas, porque é mandamento, e fala que Ele está conosco todos os dias, até o fim dos tempos, viu, irmãos? Essa é a promessa da palavra dEle. Então, irmãos, vamos realmente, irmãos, colocar toda a nossa esperança em Jesus. Todos os nossos anseios, tribulações, angústias, ansiedades, coloca aos pés. Jesus está aqui, ó. Irmãos, isso não é pecado, viu? Não é pecado você estar angustiado, estar estressado, estar ansioso. O pecado é você deixar isso dominar a sua vida. Irmãos, coloca aos pés de Jesus. Viu, querido? O que eu não posso fazer, Ele prometeu que faz. O que eu não entendo, Ele prometeu que vai me dar uma direção. Mas tudo, irmãos, debaixo da palavra de Deus. Eu tenho que acreditar que esse Jesus está no controle. Eu tenho que crer que todo o poder foi dado a Ele de fato, no céu e na terra. Tudo vai voltar ao seu lugar. Eu não sei quando, mas naquele grande dia, nós estaremos como no paraíso de Deus novamente. Essa é a promessa dele. Amém, meus amados? Então, querido, continue crendo, esperando. Querido, venha para o culto. Vem, meus irmãos em casa aí. Só se perder uma perna, só se tiver a perna quebrada, viu? Mas venha para o culto. Aqui
nós mantemos comunhão. Aqui eu estou vendo meus irmãos, aqui eu peço oração, aqui eu estou junto, aqui eu posso sentir o calor humano dos meus irmãos. Isso é fantástico, irmãos. Queira Deus que nós nunca possamos perder isso novamente, porque isso faz falta. Viu, irmãos? Ore pelo seu irmão, ore pela sua igreja, ore pelos seus pastores, tá? Irmãos, não está sendo fácil ser pastor nos dias de hoje, né, pastor Agnaldo? Temos que nos alinhar à Bíblia, né? E hoje, para se alinhar à Bíblia, você paga um preço muito alto, mas é melhor pagar o preço hoje do que perder a coroa, viu, irmãos? Então, querido, abra a mão não, viu? Não, eu sou crente sim, viu, meu querido? Abra a mão não, eu sou crente sim, eu sou de Jesus, eu creio na Bíblia, aqui não tem conversa não. Às vezes tem que ser meio brucutu, né? Igual os anos 80, os crentes brucutu, né? Prende para baixo assim, aí, se precisar, metia a Bíblia na cabeça do outro mesmo. Às vezes tem que ser assim, fazer igual o lembro de Esdras, né? Ó, vamos lá, casamento misto, mesmo, pegava as mulheres pelo cabelo e arrastava assim, ó. Tem que ter separação, não adianta, irmão. O povo de Deus é um povo separado. Viu, meu querido? Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não vos conformeis a esse mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente. É isso, meu querido, viu? Seja um crente, mas crente, não quente. Seja crente em Cristo Jesus, e não abra mão do Evangelho. Viu, irmão? Tem uma força que nos move, é o poder da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te exaltamos nessa noite mais uma vez, Senhor, nós glorificamos o teu santo nome nessa hora. Nós queremos agradecer a ti, Senhor, porque todo o poder está em Jesus. Todo o poder foi dado a Jesus no céu e na terra. E esse poder, Senhor Deus, ele está na igreja. Esse poder foi dado à igreja, Senhor. Nós somos do teu povo, Senhor Deus, e nós somos responsáveis em levar a tua palavra, Senhor, em levar o ID de Jesus. Senhor, nos ensine, Pai, como igreja, a viver esse poder, Pai, a cada dia. Nos ensina como igreja, Pai, a entender que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até o final dos tempos. Oh, Senhor, como é bom saber que temos o poder de Jesus em nossas vidas, como é bom saber que temos a presença de Jesus em nossas vidas, como é bom saber que hoje Ele está conosco, onde nós estivermos. Oh, Pai, essa é a promessa de Jesus para a igreja nessa noite. Senhor, que possamos nos apropriar da Tua palavra a cada momento, que possamos, Senhor, como igreja de Jesus, viver essa palavra a cada instante, Senhor, que a nossa vida seja segundo a Tua palavra, que o nosso testemunho seja um testemunho vivo, santo e agradável a Ti, Senhor, que possamos, Senhor Deus, como crentes em Jesus Cristo, levar, Pai, a Tua palavra para as pessoas que ainda não têm Jesus, que possamos, Senhor Deus, ser uma fonte de água viva, realmente jorrar, Pai, para outras pessoas. Oh, Pai, nos ensina, Senhor Deus, a realmente levar, Pai, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor Deus, a evangelizar, como diz, Pai, Hernando Dias Lopes, uma igreja que não evangeliza, deixa de ser uma igreja evangélica. Oh, Senhor, nos ensina, Senhor Deus, a ter temor de Deus em nossos corações. Nos ensina a viver de uma maneira, Pai, que agrade a Ti, de uma maneira, Pai, que pessoas possam ver em nós Jesus Cristo, que possam ver em nós, Senhor Deus, a luz de Cristo brilhando em nossas vidas, e que possamos, como crentes em Jesus Cristo, ter uma vida acima da média, Senhor. Oh, Pai, obrigado por esse culto, obrigado pela Tua palavra, que é a verdade, obrigado, Senhor Deus, por que estão nos assistindo agora em casa. Oh, Pai, abençoe cada um nessa noite, cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor Deus, nessa noite, que possam nessa noite ser, Pai, visitada pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua paz, Senhor. Nós oramos agora, ó Deus, agradecido por tudo, no nome santo do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus.